E o Silvio falava pra mim, Flor, quando eu falo vou pôr a Flor, era todo mundo, mas ela não, por quê? Eu falei, por quê? Porque eu comecei como caloura? Qual é o preconceito? Porque eu comecei de baixo? Porque eu não vim com indicação de ninguém? Ele falava, Flor, todo mundo falava Flor, não. Eu falava, Silvio, eu não sei por quê. Ele falou, mas quem quer sou eu. Eles não decidem, faz o que eu tô falando. Quando a Cris saiu de férias, você falou, eu quero que a Flor, a Ana Paula Renault e o Cartolano apresente o Fofocalizando. Aí nem o Pelégio nem o Leão deixou. Eu liguei, pô, Leão, tô esperando uma chance. Não de... Ninguém vai tomar o lugar da Cris. A Cris é maravilhosa, mas de verem que eu sei fazer, não deixaram. Claro. E nem tem teste no SBT, ninguém nunca me avisou. Teve teste para apresentador, é mesmo, ninguém me falava. É incrível. E o Silvio falava pra mim, Flor, quando eu falo vou pôr a Flor, era todo mundo, mas ela não, por quê? Eu falei, por quê? Porque eu comecei como caloura? Qual é o preconceito? Porque eu comecei de baixo? Porque eu não vim com indicação de ninguém? Ele falava, Flor, todo mundo falava Flor, não. Eu falava, Silvio, eu não sei por quê. Ele falou, mas quem quer sou eu. Eles não decidem. Faz o que eu tô falando. Aí eu ficava na maciota e fazia. Eu sabia que eu tinha ele, né? Você tinha muito mais chances ali, muito mais abertura quando o Silvio estava no comando. É porque o Silvio é um cara que reconhece talentos e verdade. Ele não gosta de mentira, não gosta de gente que puxa tapete, não gostava. Então eu sabia que se eu fosse íntegra e estivesse ali, ele sempre foi um paizão, ele gostava da minha mãe, da minha irmã, eu ia nas festas na casa dele. Eu deixei de ir. Por quê? Porque eu fiquei muito íntima. E quando fiquei íntima, às vezes atrapalha o trabalho. Eu quase namorei um sobrinho dele. Mas não, vamos parar. É? Eu até gostei do rapaz. Mas eu sabia que se eu namorasse ele, ia falar que tudo que eu conseguisse é porque eu tava namorando ele. Entendeu? E o Silvio me admirava demais. Eu falei, eu não vou fazer isso. Então eu abdiquei de alguém que eu tava gostando pela minha carreira. Você chegou a esse ponto, Flor? Cheguei a esse ponto. De não ter um relacionamento. É. Causa... Depois ele queria que eu casasse, mas naquela época ele era ciumento. Tá louco, eu ia arriscar. O Ratinho, mas eu falava, não vou te pôr aqui não, senão o Silvio me manda embora. O Ratinho sempre me quis no júri dele, tinha medo. O Silvio sempre tomou conta, né, das pessoas. Ele era ciumento, mas depois não. Depois que ele teve os câncer e tudo, ele viu muita coisa na vida, ele mudou muita coisa. Todos nós passamos por amadurecimento, ele não é diferente. Mas a única coisa que ele era incrível, sempre. Verdadeiro, íntegro, ele gostava dessas coisas. Um paizão. Puxava a minha orelha quando saí de casa por causa de namorado. Aí eu começando a contar os podres. Ele, não gostei, sua mãe veio falar comigo. Eu falei, que ela foi fazer? Minha mãe tinha acesso ao Silvio. Ah, é? Ela ia lá e me dedava. Aí ele te dava bronca igual o pai? Me dava gelada. Aí eu repensava, falei, tá certo. Mas eu quase não namorava, eu trabalhava tanto. Minha mãe falava, não presta, só um pouquinho. Então, eu lembro que você era jurada. Tinha até uma história muito engraçada. Que ele vivia falando que você era virgem. É, eu fiquei virgem até um bom tempo. De onde surgiu essa história? Porque eu era virgem. Ah, você realmente quando era? Eu falei, eu era quando virgem. Você era jurada, aí você quando... tinha que idade ali? Ó, vamos lá. Ele, que idade que você tinha? Foi 22 ou 23. Quando eu deixei de ser virgem, eu falei pra ele, Silvio, chega. Tá namorando? Eu falei, toma, não é ninguém, eu não quero namorar ninguém famoso, não quer que isso. Eu, por favor, não fala mais que eu sou virgem. Ele, não, mas vamos continuar. Você é uma boa menina. E o Silvio, não daí eu com 40 anos me chamando de virgem. Eu falava, eu sou, na verdade, eu vou contar, Pedro. Vai contar? Vai abrir o jogo aqui. Vai. Gente, eu sou virgem. 4 de setembro. O ano vocês vão pesquisar aí. Aí eu peguei isso, porque eu não gosto de mentir, eu não minto na televisão. Às vezes eu omito, quando é pra proteger alguém, porque eu não vou sair dando paulada. Claro. Mas eu falei, pronto, eu não tô mentindo, aí eu fiquei à vontade. Sou virgem. Sou virgem. E tem um monte de buraco em mim que é virgem ainda, eu garanto. Ele brincava muito com isso, né? Ele adorava. Você ficou quanto tempo no show de calouras? Desde quando eu entrei em 85 até acabar e depois virei apresentadora dele. O Nelson Rubens fala, você dava 8 pontos naquela época de sábado, aquele horário que ninguém quer, eu dava 8 pontos de audiência, num sábado que não tinha nada de audiência. Você pegou todos os jurados clássicos todos, ali? Não, Pedro Lombardi. Tudo, Lombardi. É você, Flor. Lombardi, Flor. Nossa, era muito legal, gente. Era Pedro de Lara, era Cid Almeida. Eu peguei a Araci no começo. No começo. No começo. Ela, só uma tusquela, me ajuda a levantar aqui.
Ela falava assim? Aí eu falei que eu pensava em cantar. Ela canta, aí eu... Aí eu me preparei, cantei uma música da Rita Lee. Ela, mas que ela talvez dá. Eu falei, eu tenho boa voz, mas eu tinha que treinar, porque eu desafino até cantando no banheiro. Ela né? era uma baita cantora, Não, né? maravilhosa, Nossa. mas é que eles veem potencial, né? Foi o que o Calbi Peixoto fez comigo. Aí me pôs uma professora de canto que amadureceu minha voz. Ver minha voz no bozo era bozô, bozô, bozô. E olha a potência que tá hoje. Foi o Calbi Peixoto? O Calbi Peixoto. Como é que você teve Eu amizade tenho uma com o pulseira Calbi? até hoje dele. Ele ia muito no show de calouros. E eu amo o Calbi Peixoto. Eu tenho uma pulseira dele que vai ficar comigo para toda a vida. E ele veio da Europa, deu um presente para ela que para mim. Para pulseira e um brinco para ela. E eu falei, Calbi, eu tô pensando em cantar, porque eu quero ganhar dinheiro. E o pessoal falou, o que você faz? Ou você canta, né? Aí eu falei, então vou cantar, eu gosto do show. Aí ele falou, canta aí pra mim. Eu falei, ferrou. Peguei a mesma música da Rita Lee, cantei pra ele. Aí ele pegou e falou, não, você tem chance. Foi o seguinte, vai lá falar. Aí eu já tinha gravado o primeiro... Não, aí eu gravei o primeiro disco. Aí eu falei com ele, você tá cantando? Eu falei, irmão, Calbi, tem música minha que eles afinaram a voz e eu desafino. Eu treinei muito minha vozinha. Ele falou, não, ó, tem essa Madalena de Paula. Era $500 a hora dela. Aí eu fui fazer com a Madalena de Paula. Eu nem sentei no piano. Ela falou, comigo você canta ópera. Eu nem perdi a virgindade do piano. Eu melhorei muito minha potência vocal. Aí eu fazia shows sempre ao vivo. Nunca cantei playback. Era sempre ao vivo eu cantando. Podia ter o playback da música. Fazia show com banda. Era muito legal. Nossa, que legal isso. Eu não sabia dessa história do Calbi. Calbi Peixoto, maravilhoso, lindo. Eu amo ele é incrível. Eu trouxe aqui o Vanderlei Villanova também. Não, né? o Vanderlei foi nosso diretor, foi meu diretor no show de calouros também. Ele contou muitas histórias aqui. Ele me dirigiu. Ele falou que você dava trabalho lá. Oh, eu! Vanderlei, você me paga. Eu não contei um passado que a gente... Não contei. Não contei. Você falou, não contei essa história pra ninguém. O Vanderlei é maravilhoso. Eu fazia muita figuração, eu trabalhei com ele quando eu era figurante. Eu falei, vou contar o que eu vi ele. Conta não, Flor. Isso ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Eu falei, mas eu não era ninguém, eu era só a Florina. Mas conta alguma história aí do show de calouros, pô. Tem tanta coisa que aconteceu ali. Gente, nossa. Eu lembro de uma história maluca. Eu lembro do dia que o Serginho Malandro que aprontava demais, né? O dia que ele jogou ovo em todo mundo. Aí o Sérgio Malandro foi pra Globo, eu pus no meu Instagram. Eu tive que jogar água em todo mundo. O Silvio me tirou lá da ponta e me pôs pra ser a palhaça. Falei, ferrou. Mas deu certo os 2 primeiros programas. Depois eu senti um peso. Eu falei, Silvio, tá puxado pra mim, porque... Não era fácil fazer o papel do malandro, né? Mas o auditório inteiro riu, joguei água na plateia. Eu fiz exatamente o que ele fazia, né? Mas ele brincou comigo, jogou gelo em mim, gritei, joguei em todo mundo. Tem as histórias do show de calor. A Sônia ficou tão brava nesse dia do ovo que ela ia fazer um show. Gente, ela xingava ele. Gente, ela ficou realmente nervosa. Nossa! Era farinha. E eu fugia, né? Eu não sou bobo, porque eu sentava na ponta. A ponta, eu ia lá pro meio da plateia, do auditório. Aí ela tava do lado dele, ela não escapava de uma. E aí tem uma história de bastidor que o Serginho, eu falava assim, que eu sempre fui uma menina muito família, né? E aí eles queriam me testar. Ele brincou de testar se eu gostava, não, porque eu já vi uma mulher se batendo na cara pra ver quem ia sair com o Sérgio Malandro com o Wagner Montes, né? Tapa na cara, eu vou sair com ele, pá! A outra, pá! Eu olhava e falei, eu não tô vendo isso, nos anos 80 isso, hein? Aí, né? Abafa o caso. E aí... eu tava assim, aí ele falou assim, não, vamos ver se você... E só tava ele e o Wagner no caminhão. Ele começou a abrir a calça pra ver se eu ia ficar lá pra ver, né? Mas era só um teste. Menino, sai correndo. Não quis ver nada, saí correndo. Falei, não, a Flor é séria mesmo, porque a maioria ficaria e ainda fazia a nossa alegria.